Olá, pessoal! Tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, olha só quem chegou na área, galera. O professor Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vem junto neste projeto pedagógico que visa qualificar você, deixá-lo muito bem competitivo para este concurso. E hoje a gente vai inaugurar as nossas videoaulas sobre a história do Maranhão, sobre a fascinante história do Maranhão. Nosso primeiro assunto, como você já está vendo, já está na tela, França Equinocial, expedição de Daniel de La Touche. A gente vai falar então sobre uma tentativa de colonização francesa em terras maranhenses lá no início do século XVII, com o empreendimento oficial da coroa francesa, que ficou conhecido como França Equinocial e que teve a liderança do fidalgo Daniel de La Touche. Maravilha? Mas antes disso, galera, é sempre bom aquela super motivação para que você comece o seu estudo com muita motivação, cheio de esperança, cheio de energia para conseguir grandes resultados. Afinal de contas, estudar para concurso público não é fácil. A concorrência é gigantesca, a concorrência está se preparando também, mas você está se preparando conosco aqui no LAC Concursos. Portanto, você vai ficar muito competitivo e vai conseguir grandes resultados. E se você estiver aborrecido, sabe o que você faz? Vai estudar, meu filho. Se você estiver triste, sabe qual é o remédio? Vai estudar, meu filho. Se você estiver deprimido, aí não tem jeito. Vai estudar, meu garoto. Se você estiver nervoso, olha a saída, a solução para você ficar calminho, vai estudar. E se você estiver zangado, aí não tem jeito. Vai estudar que passa na hora. Vai estudar que você vai conseguir mudar de vida, tenha certeza disso. Bom, vamos lá então, começando a nossa aula para a gente falar sobre a França Equinocial e a expedição desse nosso amigo, desse fidalgo que está aparecendo aqui na nossa lousa. Quem é ele? Quem é ele? Ora só, pessoal. Quem é esse cara? É o Daniel de La Touche, que é justamente o chefe da expedição que foi enviada pela coroa francesa para terras maranhenses no início do século XVII. Para sermos mais exatos, para a gente cravar ali na mosca, 1612. Tudo bem? A gente vai falar então da França Equinocial. E o que foi a França Equinocial aí, professor? Diz para mim, o que foi a França Equinocial? Primeira característica aqui, um projeto de colonização francês. Atenção, projeto de colonização francês implementado em terras maranhenses no século XVII. Vamos lá, especificando ainda melhor para a gente não esquecer nunca mais. França Equinocial aconteceu entre os anos de 1612 e 1615. Este é o período de vigência, de realização da França Equinocial, que teve a liderança desse bigodudo aqui, galera. Quem comandou a expedição francesa que veio para o Maranhão foi Daniel de La Touche, que foi o responsável pela fundação de uma fortificação militar, que ganhou o nome numa referência ao rei da França, Forte de São Luís. Então vamos lá, anota aí no seu caderno já uma informação importante. A expedição de Daniel de La Touche fundou em 1612 um forte militar que teve o nome em homenagem ao rei da França, Forte de São Luís. Forte de Saint-Louis, para sermos mais exatos. Oui, monsieur, ele era francês, né? O Daniel de La Touche. Forte de São Luís, não fundado em 1612. Importante destacar também que na expedição de Daniel de La Touche vieram padres franciscanos capuchinhos. Foi uma imposição da monarquia francesa que a expedição que viria
ou que veio para o Maranhão fundar a chamada França Equinocial, trouxesse também padres católicos. Então nós temos aí os padres franciscanos, capuchinhos, que vêm junto com Daniel de la Touche. Entre eles, Claude d'Abbeville, que a propósito foi responsável por muitas crônicas, muitos relatos que são fundamentais para se estudar essa experiência colonizadora francesa em terras maranhenses. Muito bem. Pessoal, é importante para a gente compreender muito bem essa aula, você ter em mente o contexto histórico, o que é que estava acontecendo nesse período que vem a desembocar com essa tentativa de colonização francesa aqui no Brasil. O Império Colonial Francês já apresentava a chamada Nouvelle France, ou Nova França, no bom e velho português, Nova França, que foi uma colonização francesa implementada lá na América do Norte. Você sabe muito bem que os franceses colonizaram várias partes do território do Novo Mundo, que a gente conhece hoje como continente americano. Entre essas porções territoriais que os franceses colonizaram, nós podemos mencionar o Canadá. Uma parte do território canadense teve a colonização francesa, entre elas Quebec, lá no Canadá. A propósito, ainda hoje o Canadá é um país bilíngue, tem 2 línguas oficiais, além do inglês, o próprio francês, que remonta a esta colonização francesa. Então a Nova França, colonização do Canadá. Além dela, nós tivemos também a França Antártica, que aconteceu lá na Baía da Guanabara, no atual estado do Rio de Janeiro, durante o século XVI, pessoal. Lá em 1555, houve uma outra expedição francesa que também almejou instalar uma colônia. Essa colônia seria chamada de França Antártica e era liderada por Nicolas Durand de Villegagnon. O senhor Villegagnon, então, era o líder principal dessa missão francesa que visava a colonização da área da Baía da Guanabara. Inclusive, a implantação dessa colônia francesa lá no Rio de Janeiro, a França Antártica, pessoal, tem uma conotação religiosa também. Ah, é, professor Edenilson, tem uma conotação religiosa? Também. Franceses calvinistas, que eram chamados de huguenotes, fugindo dos conflitos religiosos na Europa, vêm para a América, vêm para o Novo Mundo, acompanhando Villegagnon nessa empleitada chamada de França Antártica. Os franceses acabaram expulsos dessa região por Mendes Sá, governador-geral do Brasil, juntamente com seu sobrinho Estácio de Sá. E aí, posteriormente, nós tivemos a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro pelos portugueses. Quando os portugueses expulsaram os franceses da Baía de Guanabara, eles fundaram lá uma cidade, que é a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. A propósito, foi Estácio de Sá quem fundara a referida cidade para consolidar o domínio português neste território. Outra tentativa de colonização francesa, também em solo da América Portuguesa, foi a nossa boa e velha França Equinocial, que é o tema principal da nossa aula de hoje. A França Equinocial, que foi uma tentativa de colonização francesa aqui na América Portuguesa, aqui no Maranhão, para sermos mais exatos, mais precisos ainda, no contexto que vai de 1612 a 1615. E um outro empreendimento ainda que nós tivemos por parte dos franceses no contexto do século XVII foi a chamada Guiana Francesa, com a fundação da cidade de Cayena, capital da Guiana Francesa, lá em fins do século XVII. Perceba então que os franceses estabeleceram vários pontos. Algumas foram tentativas frustradas,
como foram o caso da França Antártica e da França Equinocial. Os franceses acabaram expulsos do Brasil. Outras foram tentativas exitosas que geraram bons frutos, bons resultados para o governo francês. Como foi, por exemplo, a colonização do Canadá, como foi também a colonização da Guiana Francesa, e nós podemos citar ainda, meus amiguinhos, a colonização de partes da América Central, ao Caribe, como, por exemplo, a colonização da Ilha Espanhola, que não se perca pelo nome, hein? Chamava-se Ilha Espanhola, mas foi colonizada pelos franceses também. Essa colonização originou 2 países lá na América Central, a República Dominicana e o Haiti. Você sabe que o Haiti tem como idioma oficial o francês. Remonta à colonização. Então os francesinhos agitaram aqui no Novo Mundo várias empreitadas visando a colonização deste território. Tudo bem? Tudo legal? Olha só, eu trouxe aqui na nossa aula para ilustrar muito bem, esse aqui é o rei da França, Francisco I. O rei da França, Francisco I, ele questionava a validade do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é aquele acordo que foi assinado entre Portugal e Espanha lá no longínquo ano de 1494. Tá, tudo bem, professor Edenilson, mas me diga aí, quais eram as cláusulas principais do Tratado de Tordesilhas? Calma que eu vou te explicar. O Tratado de Tordesilhas dividia as ditas áreas descobertas e as áreas por descobrir entre Portugal e Espanha, onde foi traçada uma linha imaginária a 370 léguas oeste das Ilhas de Cabo Verde, onde a parte leste desse território caberia a colonização portuguesa e a parte oeste desse território caberia aos espanhóis. Então, praticamente podemos dizer que portugueses e espanhóis dividiram entre si as conquistas coloniais. E aí os outros países da Europa que estavam em processo de formação de seus estados nacionais, como a França, a exemplo da Inglaterra também, como é que eles ficaram? Ficaram assim, ó, chupando o dedo, porque eles saíram atrasados nesse processo de expansão marítima e comercial, as grandes navegações. É por essa razão, moçada, que o rei da França, lá o Francisco I, esse camarada, esse barbudão aqui, falava, peraí, eu quero ver o testamento de Adão. Meu amigo, o sol brilha para todos, só não sabe quem não quer, como diria Renato Russo. Cadê o testamento de Adão que fala que só portugueses e espanhóis são filhos de Deus? Tem direito à colonização do Novo Mundo. E a gente? Vai ficar só a ver navios, literalmente? Não, nós temos direito. Então o próprio rei da França já questionava a validade do Tratado de Tordesilhas, que foi inclusive intermediado pelo Papa. Pelo Papa intermediou a assinatura desse acordo entre lusitanos e castelhanos. Mas veja só, então a França questionava, porque a França também queria o seu quinhão, a França também queria o seu pedaço de terra para poder colonizar aqui na América. É por essa razão que aconteciam as chamadas invasões ou ocupações franceses em territórios aqui na América, no continente do Novo Mundo. Olha só os antecedentes importantes, acabei de falar para vocês aí, pessoal, a respeito da contestação dos franceses em relação ao Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas que dividia a América entre portugueses e espanhóis. Os francesinhos não aceitavam. Peraí, como é que deixou a gente de fora? Ninguém nos convidou para essa festa pobre, como diria Cazuza. Então os franceses também queriam um pedaço de terra para poder chamar de seu. E os franceses, já nas primeiras décadas do século XVI,
faziam atos de contrabando. O que é que eles contrabandeavam aí no litoral brasileiro, professor? Muito simples. Eles contrabandeavam pau-brasil. Então vamos nos reportar para o seguinte detalhe, meus caros alunos. Caro concurseiro, presta atenção. No início do processo de presença dos portugueses aqui na América, o contexto que vai de 1500 até 1530 é conhecido como período pré-colonial. Nessa fase aqui não temos ainda uma colonização específica, uma colonização sistemática da América Portuguesa. Porque neste contexto histórico aqui, amigos, o interesse, o foco, a atenção, o desejo dos portugueses estava do outro lado do mundo, estava lá nas Índias. O que tinha nas Índias lá, meu caro professor? Nas Índias estavam as especiarias orientais, pimenta do reino, cravo, noz moscada, gengibre, cânfora e outros produtos que tinham um grande mercado na Europa. Então nessa fase, que é chamada de pré-colonial, os portugueses se limitaram a instalar feitorias no litoral brasileiro. E o que eles faziam nessas feitorias? Essas feitorias eram entrepostos comerciais que serviam para o abastecimento dos navios portugueses, que iam para a África, que iam para a Ásia também, e serviam também de armazenamento de pau-brasil. Muito bem, pessoal, só que os portugueses não estavam sozinhos. Os franceses também faziam incursões em vários pontos do território brasileiro, onde faziam escambo com os povos indígenas, ou seja, relações de troca com os índios. Os índios cortavam a madeira, carregavam-na nos navios e em troca ganhavam vários presentes, como, por exemplo, espelhos e outros tipos de bugigangas. Legal? Então, os franceses faziam contrabando do pau-brasil nesse contexto. Um exemplo de um francês que esteve por aqui, no século XVI, foi Jacques Riffaut. Jacques Riffaut estabeleceu uma feitoria junto à ilha de Upaon-Açu, em 1594. Então esse francesinho já estava nas costas maranhenses, isso antes mesmo da vinda de Daniel de Latouche para o Maranhão. Um outro francês, Charles Devaux, ficou cerca de 2 anos morando com os índios na região do Maranhão, inclusive ganhou a simpatia dos índios, aprendeu a língua dos povos indígenas dessa região do Maranhão, e esse Charles Devaux era muito ligado ao Jacques Riffaut. O Jacques Riffaut viajou para a França, foi lá, conseguiu uma audiência para falar. Olha só, o Jacques Riffaut conseguiu uma audiência para falar com o rei da França. O rei da França era o Henrique IV, Henrique Navarra. Ele conseguiu falar: olha, seu rei, é o seguinte, lá nas terras do Novo Mundo, lá onde temos o Maranhão, é uma terra que poderia ser muito bem utilizada pelos franceses. Poderia gerar uma colonização exitosa se a França assim o quisesse. A terra tem potencialidade. Se o senhor quiser, pode mandar alguém averiguar a veracidade das palavras que vos digo. Olha só, com tanta eloquência que o Jacques Riffaut disse para o rei Henrique IV da França, o Henrique de Navarra, não é? Ele que se convenceu, falou: peraí, esse cara pode estar falando a verdade, é melhor checar. Então é mandada uma expedição, né? Daniel de Latouche vem para essa região e vai averiguar a veracidade daquilo tudo que o Jacques Riffaut havia dito, não é? Das potencialidades econômicas, da possibilidade de uma colonização exitosa por parte da França em terras maranhenses. Então o rei vai falar: Daniel, beleza, vai lá e verifica tudo direitinho, e se for mesmo verdade, a gente vai investir uma certa quantia de dinheiro para essa
colonização, para esse projeto de colonização francês no Novo Mundo. Daniel de Latouche retorna para a França e vai contar para o rei, iria contar para o rei, na verdade, sobre as potencialidades do que havia visto, das possibilidades de riquezas a serem exploradas no Novo Mundo. Porém, quando Daniel de Latouche retorna para a França, o rei não estava mais lá não, galera. O rei havia sido assassinado. Nossa, parece enredo de novela. Melhor do que isso, parece enredo de série, né, pessoal? Game of Thrones. O rei Henrique IV havia sido assassinado numa intriga palaciana. E quem estava governando a França na condição de regente do país era Maria de Médici, mãe do menino, do futuro rei Luís XIII. E ela vai tomar conhecimento do que o Daniel de Latouche havia visto e das potencialidades visíveis de enriquecimento que poderiam haver se a França decidisse implementar uma colonização sistemática em terras maranhenses. Vai se formar a expedição de Daniel de Latouche. Essa expedição vem para o Maranhão com o aval da monarquia francesa. A monarquia francesa vai fazer a exigência da vinda desses caras aqui, olha só. Os padres franciscanos capuchinhos. Eles vêm por uma imposição da monarquia francesa. A monarquia francesa, muitíssimo católica, vai exigir a participação de membros da Igreja Católica neste empreendimento. Vale ressaltar ainda que a expedição de Daniel de Latouche também recebeu o financiamento de grupos econômicos particulares interessados em possíveis lucros que poderiam ser auferidos nessa colonização. Vêm os padres franciscanos capuchinhos. Os franceses vêm para o Maranhão em 3 embarcações. São 3 naus. Olha aqui, eu trago para vocês os nomes dessas 3 naus francesas que vêm comandada pelo fidalgo Daniel de Latouche. Aqui estão elas, Regente, Charlotte e Santaine. E aí, em 8 de setembro de 1612, ocorre a fundação da França Equinocial. É celebrada uma missa, levanta-se uma enorme cruz para simbolizar ali a tomada de posse daquele território, simbolizar ali a fundação daquele forte, o Forte de Saint-Louis, Forte de São Luís, e a fundação deste empreendimento, a França Equinocial, com a construção, portanto, do Forte Militar. Que forte é esse, professor? Forte São Luís. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Essa é a expedição de Daniel de Latouche, que veio para o Maranhão em 1612. E aí, evidentemente, que Daniel de Latouche vai verificar as potencialidades ali do território e, inclusive, ele vai fazer uma viagem de exploração para fazer investigação da região amazônica. Olha só como os franceses tinham objetivos bastante audaciosos. Eles não estavam contentes apenas em dominar aquela área maranhense, mas estavam interessados, inclusive, em poder expandir seu território. É por isso que Daniel de Latouche vai fazer uma viagem rumo à região amazônica. Quando os franceses estão lá perambulando de um lado para o outro naquela área do norte do Brasil, é claro que os portugueses tomaram conhecimento da presença francesa naquela área, né? Opa, o que esses franceses estão a fazer por aqui? Então, claro que isso vai gerar uma reação lusitana. É evidentemente que as autoridades metropolitanas vão ficar de olho.
E um outro aspecto importante que eu não posso deixar passar batido, moçada, é que essa época aí é chamada de União Ibérica, União das Coroas Ibéricas. O que é isso, professor? É o período compreendido entre os anos de 1580 e 1640. Essa fase é marcada por uma aliança política, por um domínio espanhol sobre Portugal. Espanha e Portugal estavam atrelados, estavam juntos do ponto de vista político. Teve uma crise na sucessão do trono português. Essa crise iniciou lá em 1578, com o falecimento do rei Dom Sebastião na Batalha de Alcácer Quibir. Depois ele foi substituído por seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que acabou falecendo sem deixar herdeiros. E aí, adivinham, senhores, quem é que vai conseguir incluir no seu patrimônio, nos seus territórios, Portugal também? É o rei da Espanha, Filipe II. Portanto, nesses 60 anos, que é o tempo de duração da União Ibérica, nós tivemos um predomínio espanhol sobre Portugal. Perfeito? Então, quando aconteceu a chamada invasão ou ocupação francesa das terras maranhenses, com o empreendimento da França equinocial, vivíamos a época da chamada União Ibérica. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da Lac Concursos. Inicialmente eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da Lac Concursos. Nós aqui da Lac Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, esse link você vai ser direcionado para o site lá Concursos e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC e lá na via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90 é um valor simbólico que nós estamos cobrando do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Beleza? Feito esse pequeno parêntese, podemos voltar para a nossa aula aqui, pessoal. Quando os portugueses têm conhecimento da presença francesa no Maranhão, qual será a atitude? A atitude será a de montar expedições militares para tentar expulsar os franceses desse território. Por que razão, professor? Claro, uma razão lógica. Os portugueses vão ficar com um grande temor de perder essas terras. Existia um risco de perda territorial. Então os portugueses não vão ficar de braços cruzados observando os franceses ali perambulando pelo Maranhão. Então vão ser formadas expedições militares para combater os franceses e expulsá-los do Maranhão. Portanto, tem início uma série de conflitos militares envolvendo os portugueses e os franceses que haviam se assenhorado desse território no Brasil. Tudo bem? A liderança portuguesa nos combates contra os franceses coube a Jerônimo de Albuquerque. Olha ele aqui na nossa lousa. Olha ele lá. Tá olhando pra gente aqui, tá encarando. Jerônimo de Albuquerque é o comandante, é o capitão-mor das forças portuguesas que vão combater, que vão empreender essas batalhas contra os franceses. Jerônimo de Albuquerque, que era mameluco, ele era filho de português com uma índia.
Então ele era mameluco. O nosso amigo aqui, Jerônimo de Albuquerque, que vai ser então o grande comandante em chefe das forças portuguesas que vão expelir os franceses do Maranhão, que vão expulsar os franceses aqui desse território. E nesse conjunto de batalhas, nesse conjunto de conflitos, essa guerra pela posse do Maranhão, a principal das batalhas foi a Batalha de Guaxenduba, travada em novembro de 1614, que foi decisiva para a vitória portuguesa e a posterior expulsão dos franceses, que aconteceu no ano seguinte. A propósito, meus amigos, sobre a Batalha de Guaxenduba, nós temos uma aula toda especial, uma aula exclusiva sobre esse assunto. Você não pode perder, hein? Nossa aula a gente vai apresentar todos os detalhes e também as consequências dessa que foi a principal batalha travada entre portugueses, contando com o apoio dos tabajaras contra os franceses, que tinham apoio dos tupinambás. Tudo bem? A gente vai falar ainda na próxima aula. Por enquanto é só isso aqui, ó. A gente falando sobre a França equinocial e também apresentando as características da expedição comandada por Daniel de Latouche. Agora, para a gente fixar o nosso conteúdo, para a gente consolidar o nosso aprendizado, nada melhor do que fazer questões de concurso, não é mesmo, galera? Assim que a gente testa o nosso conhecimento e solidifica tudo aquilo que a gente está estudando. Então vamos lá. Questão número 1. Questão da banca CESP, hein? Foi a partir do estabelecimento dos franceses no Maranhão, onde fundaram São Luís, na primeira metade do século XVII, que os portugueses passaram a demonstrar interesse por se instalar na porção setentrional de sua colônia americana. Bacana. Então aqui o enunciado já nos mostra a temática a ser discutida, ou seja, a colonização francesa no Maranhão, a França equinocial, inclusive o enunciado colocando que a fundação de São Luís seria fruto direto da colonização francesa, o que é algo questionável pela historiografia atual no estado do Maranhão. Mas tudo bem, pessoal. Considerando-se essa informação, é correto afirmar que a mudança de comportamento da metrópole deveu-se, entre outros fatores. Então, olha só, a questão é muito direta. O comando nos pede o seguinte: qual a alternativa que apresenta um fator que fez com que a coroa portuguesa mudasse as ações em relação a essa porção setentrional de sua colônia? Porção setentrional, ou seja, a porção norte. Então está se referindo ao Maranhão. O que fez os portugueses darem mais atenção para essa área, que estava de certo modo ali meio que relegado a um segundo plano? Os portugueses estavam muito concentrados em outras áreas, como por exemplo ali na área de Pernambuco, da Bahia, onde estava o cultivo de cana-de-açúcar, onde estava a produção de açúcar, a principal riqueza do Brasil nessa época. O que faz uma mudança na atitude da coroa portuguesa em relação à colonização dessa porção setentrional? Claro, o que faz é essa invasão francesa, é essa tentativa de colonização com a implantação, em 1612, da França equinocial. É isso que nós estudamos na aula de hoje, não é verdade? Foi isso que nós tratamos. Então vamos procurar alternativas aqui. Alternativa A. A ideia de que a região não se adaptava aos padrões econômicos mercantilistas vigentes. Foi essa a razão que fez os portugueses mudarem de ideia em relação ao Maranhão? Ter a convicção de que a região não era, nessa região, possível se estabelecer empreendimentos mercantilistas que pudessem gerar riqueza, gerar lucro
para a coroa portuguesa? Lógico que não. Alternativa B. Aos riscos efetivos de perda territorial, o que a levou à luta contra os franceses. É lógico, pessoal, é lógico que essa é a alternativa correta. Claro que sim. Diante do risco iminente de perder esse território para os franceses que já estavam ocupando aquela área, já estavam se assenhorando desse território, os portugueses não têm outra alternativa senão empreender guerra contra os invasores para tentar recuperar esse território e não perdê-lo jamais. Então a alternativa correta, vamos lá, marca aí a alternativa B. A alternativa C diz que é a necessidade de fazer da região norte um ponto de apoio na guerra pelo fim da União Ibérica. Para com isso, pessoal, isso não tem nenhum tipo de veracidade histórica. Afinal de contas, a União Ibérica perdurou até 1640, não é? E essa invasão francesa, essa ocupação francesa no território maranhense, se deu em 1612. Portanto, 28 anos antes do fim da União Ibérica. Então tá errado isso aqui. Vamos para a alternativa D. Há o objetivo estratégico de explorar as conhecidas riquezas minerais da região? Não, moçada. Não foi. Quais foram as riquezas exploradas aí na região norte do Brasil? Englobando-se Maranhão, que a propósito faz parte da região nordeste do Brasil, não é? Mas também tem uma parte do território que está constituída, que faz parte da Amazônia Legal brasileira. Quais são as riquezas nesse contexto? Nós podemos mencionar o cultivo de algodão, o próprio cultivo de cana-de-açúcar, podemos mencionar a exploração das drogas do sertão. E exploração mineral, professor? Exploração mineral se deu no século XVIII numa outra área da colônia brasileira, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então está errado a letra D. E a letra E, ao interesse de promover a conexão econômica entre o norte e a bacia do Rio da Prata. Nada disso. A alternativa correta, como já dissemos, os portugueses vão mudar a sua postura, a sua atitude em relação ao Maranhão quando percebem o risco grande de perder esse território para os franceses. Então tá aqui, ó, alternativa correta, letra B. Vamos para a próxima questão. Questão também da Polícia Militar do Maranhão. No início do século XVII, os franceses tentaram organizar uma colônia no Brasil. Para isso, fundaram a chamada França Equinocial, no Maranhão. Identifique os fatos históricos associados a essa colonização. Vamos lá. Primeiro item. Contrariando as determinações do rei francês, Daniel de Latouche autorizou a difusão da religião dos protestantes entre indígenas no Maranhão. Olha só, essa afirmação aqui encontra-se incorreta, pessoal. Lembra, quem são os religiosos que vêm com a expedição de Daniel de Latouche? São os padres franciscanos, capuchinos. Os padres capuchinos que vêm junto com Latouche para implementar a catequização dos indígenas nessa região. Uma imposição da coroa francesa foi a vinda desses religiosos. Então aqui fala protestantes, está incorreta. Afirmação falsa. Vou marcar aqui, ó, afirmação falsa, afirmação incorreta. Item 2. Com o objetivo de fixar a colonização no Brasil, os franceses construíram um forte que denominaram de São Luís, em homenagem ao rei francês. Beleza, afirmação verdadeira, pessoal. Com a fundação da França Equinocial, com a celebração da primeira missa, a elevação da cruz, simbolizando a posse, o domínio daquele território, fundou-se também um forte militar.
Forte de São Luís, em homenagem ao rei da França. Verdadeiro, item 2. Próximo item, item 3. Um dos ordenamentos instituídos na França equinocial era a conversão da população ao cristianismo, segundo determinação do rei da França. Verdade. Se nessa expedição vieram os padres católicos e que eles vêm fazer a conversão dos indígenas para a religião católica, evidentemente essa é uma preocupação da França equinocial. Item 4. Os franceses fundaram a França equinocial para garantir a posse das terras do Maranhão conforme determinava as normas do Tratado de Tordesilhas. Peraí, vamos lá, puxa na memória, vem comigo. Quais são os dois países que estavam envolvidos na assinatura do Tratado de Tordesilhas? Portugal e Espanha, professor. Beleza. A França fazia parte desse acordo? Não, a França estava fora. Lembra que o próprio rei da França, o Francisco I, falava: quero ver o testamento de Adão, que fala que só português e espanhol são filhos de Deus e têm direito a colonizar a América. Então, se a França não foi convidada para participar da assinatura desse tratado, como é que a França teria direito a um território aqui legalmente de acordo com esse tratado? Afirmação incorreta, falsa. Então nós temos apenas duas alternativas, aliás, 2 itens, 2 afirmativas corretas. Afirmação 2 e 3. Vamos então conferir. É correto o que se apresenta apenas, vamos lá, onde é que está correto? Tem 4 itens, o primeiro é falso, o segundo é verdadeiro, o terceiro também é verdade e o quarto é falso. Então só está correto os itens 2 e 3, professor. Onde é que está a alternativa correta então? Está aí na letra C, pode assinalar sem medo de ser feliz, é só marcar e correr para o abraço. Muito bem, vamos para a próxima questão aí, galera. Desde 1594, Jacques Riffaut estabelecera em Upaon-Açu, Ilha de São Luís. Upaon-Açu é como os indígenas denominavam essa ilha. Ilha de São Luís, uma feitoria, deixando-a a cargo de seu compatriota, Charles de Vaux, que havia conquistado a amizade dos silvícolas. Silvícolas é o que está falando aqui no texto, tá, pessoal? Depois não vem me apedrejar aqui não, tá? Silvícolas, nós sabemos que são os nativos, são os indígenas. E tinha, inclusive, o domínio da língua nativa. Esse Charles de Vaux viveu com os índios, então aprendeu a língua deles. Mas foi em 8 de setembro de 1612 que, dando continuidade à política de colonização, foi fundada dentro do território que hoje faz parte do atual estado do Maranhão, agora ficou muito fácil, como era o nome do empreendimento de colonização implantado pelos franceses no Maranhão em 1612. Alternativa A, Nova Maurícia. Alternativa B, França, Antártida. Alternativa C, Holanda tropical. Alternativa D, França equinocial. Qual a alternativa correta? Claro, França equinocial está aqui. Alternativa D. Muito bem. Tem mais uma? Temos mais questões aí, galera. Temos que fixar muito bem esse conteúdo. Durante o domínio espanhol, 1612, uma expedição chefiada por Daniel de Latouche pretendeu criar no Brasil a alternativa A, França Antártica. Não, França Antártica foi no Rio de Janeiro. Nicolas Durand de Villegagnon, 1555, professor. França equinocial, isso, 1612, França equinocial, expedição de Daniel de Latouche. Guiana brasileira? Não. França huguenote? Muito menos. Guiana dos reformados? Passou longe. Alternativa correta, então, B de bola.
França equinocial. No PQ, mais uma questão, porque a gente quer gabaritar no dia da prova. A gente quer se preparar de forma muito competitiva para chegar e, ter um grande desempenho. Coloque V, verdadeiro, ou F, falso, nas afirmativas abaixo. Então, vamos lá. Primeira. Em 1612, Daniel de Latouche, senhor de La Revardière, chega ao Maranhão com uma expedição, com a finalidade de fundar uma colônia francesa, chamada França Equinocial, por se encontrar além da linha equinocial, ou seja, além ali da linha imaginária do Equador. Tudo bem? Então essa afirmação é V de verdadeiro. Daniel de Latouche fundou ali no Maranhão, 1612, a França Equinocial. Verdadeiro, pode assinalar, tá aqui, verdadeiro. Próxima afirmação. Com a expulsão dos franceses em 1621, São Luís passou do domínio português, passou ao domínio português, sendo então elevada à sede de Estado do Maranhão. Então vamos lá, vamos tomar alguns cuidados, pessoal. Olha só, os franceses foram expulsos em 1615, beleza? Ok. 1621 foi fundado o chamado Estado do Maranhão. Estado do Maranhão. Beleza. O que é esse Estado do Maranhão aí, professor? Explica direito esse negócio aí. Pessoal, a administração colonial resolveu dividir o território brasileiro em dois estados. O Estado do Brasil, com capital em Salvador, na Bahia. E o Estado do Maranhão, com capital em São Luís. Tudo bem? Compreenderam aí direitinho o negócio, o processo? É assim que funciona. Por que a administração metropolitana resolveu dividir o território em dois estados? Presta atenção. A administração resolveu fazer essa divisão para melhor administrar o território e protegê-lo diante de invasões. Porque, afinal de contas, o território brasileiro já havia sido alvo de algumas invasões. Os franceses tentaram implantar uma colônia ao sul, lá na Baía da Guanabara, França Antártica, 1555. Eles voltaram à carga e tentaram implantar uma outra colônia, desta vez no Maranhão, 1612, França Equinocial. Então é claro que as autoridades metropolitanas ficaram veacas, né, pessoal? Ficaram ali, mais atentas a possíveis invasões estrangeiras, o que realmente veio a acontecer. Porque pouco tempo depois, o território brasileiro foi alvo de novas invasões. 1624, a invasão holandesa em Salvador, na Bahia. 1630, outra invasão holandesa, desta vez em Pernambuco, onde deu a ocupação de 24 anos, onde os holandeses conseguiram controlar uma parte significativa do território da colônia portuguesa. Inclusive, os holandeses chegaram a conquistar as terras maranhenses em 1641, fica ligado. Então, 1621, a metrópole resolve criar o Estado do Maranhão. Perceba, meu caro concurseiro, perceba que ainda estávamos sob o domínio espanhol. 1621 ainda perdurava a chamada União Ibérica. Foi dividido então o Estado do Brasil, recapitulando, Estado do Brasil, capital Salvador, Estado do Maranhão, capital São Luís. Então essa afirmativa é verdadeira. Está correta também, pessoal. Muito bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Olha só, moçada, galera boa, meu povo, só dá errado quando você desiste de fazer dar certo.
Enquanto você insistir, enquanto você estudar com determinação, com disciplina, você terá muita chance e você vai conseguir alcançar os seus objetivos porque você está estudando no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Muito obrigado aí pela atenção nessa aula. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, aqui da LAC Concursos. Inicialmente, eu peço desculpas para você porque interrompi a sua videoaula, mas aqui é um recado muito breve. Eu estou aqui apenas para dar uma satisfação para vocês, pedir uma contribuição para esse projeto de socialização do conhecimento da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós disponibilizamos integralmente, tá? Integralmente o nosso curso de História do Maranhão, a História do Maranhão para a galera aí que está vendo no YouTube, a custo zero. Olha só, se você quer ter acesso a esse material de apoio, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, esse link você vai ser direcionado para o site LAC Concursos e aí você poderá assistir esse curso via plataforma da LAC e lá na via plataforma da LAC você vai ter direito ao material de apoio e claro, vai poder fazer o personal coach, onde a gente vai poder ranquear você. Tudo isso por apenas R$ 9,90, é isso mesmo, R$ 9,90 é um valor simbólico que nós estamos cobrando do aluno, até para conseguir mantermos toda essa estrutura de ensino aqui da LAC, tudo bem? Então vá lá, volta aos seus estudos, forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.